o Senhor esteja capacitando cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, adiante dos desafios, das dificuldades desse tempo presente. Nós não perdermos o nosso alvo, o nosso chamado, a nossa coroa. Amém? Amém. Graças a Deus, querido. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. A vida neste mundo é uma jornada. Aqui é como um grande deserto. No meio deste deserto há muitas dificuldades. Mas Deus faz milagre no meio do deserto. Glória a Deus. É verdade. O deserto é um lugar de milagre, mas é um lugar de prova. O deserto é um lugar de milagre, mas é um lugar de prova. Deus tem recurso e tem graça para você atravessar o deserto e sair como alguém mais do que vencedor. Aleluia. Só que no meio desse deserto, algumas situações vão tentar nos puxar, nos prender e nos deter, para que nós não alcancemos a vitória. É muito importante, diz esse texto, nós olharmos para a história do povo de Israel. Aleluia. E este povo, diz as Escrituras, que durante 40 anos passou no deserto. Viu milagres. A começar, o mar vermelho se abriu. Maná, águas que se transformam, milagres e mais milagres foram vistos. Deus ali com ele, guiando-os numa coluna de fogo, numa nuvem, suprindo as necessidades dele. Mas esta Escritura diz que no final desta jornada, de milhões de pessoas que saíram, só 2 entraram em Canaã. Oh, Senhor. Deus, tu és Senhor Jesus, tu és soberano Jesus. Diz as Escrituras que a maioria deles pereceu no deserto. Meu Pai amado. Por quê? Deus não tinha poder para sustentá-los? Deus não tinha poder para livrá-los? Deus não tinha dado uma promessa para eles? Então por que eles não entraram em Canaã? Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele toma então este capítulo 10 para falar de 4 sinais de um povo que tem um Deus todo-poderoso, de um povo que tem um Deus abençoador, de um povo que tem um Deus que faz milagre, mas que não vai entrar na terra prometida. Meu Pai. 4 sinais Jesus Cristo. que, se o Espírito Santo mostrar que está no seu coração, que está no meu coração, que está no seio da igreja, nós temos que correr aos pés do Senhor para que Ele arranque de nós. Meu Deus, aleluia. Tu és Senhor Jesus, Nos ensina, Pai. tu és Senhor Jesus. Nos ensina. Deus tem nos dado graça, e Ele é um Deus de toda graça. Ele tem recursos para te abençoar, para te transformar, para te libertar, para te ensinar, para você ser mais do que vencedor. Ele tem Tu és recursos. santo, Jesus. Ele tem esses
Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus tem recursos para nos sustentar no meio do deserto. Deus tem recurso para te sustentar no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da aflição. Deus tem recursos. É verdade, Senhor. Graças a Deus. Glorioso é o teu nome. Versículo 1. Aleluia. Diz o seguinte: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Nuvem, mar, milagres. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, maná. Todos beberam da mesma bebida espiritual, a rocha, porque tinham a sede saciada pela rocha que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Agora, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Meu Pai amado. Está com a maioria, meu irmão. Não é estar do lado certo, não. Isso não é nenhuma garantia. A maioria aqui pereceu no deserto. E por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Versículo 6. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Paulo estava falando aos coríntios: olhem para este povo, olha para os milagres que Deus fez na vida dele, e mesmo assim eles pereceram no deserto. Vocês devem tomar isso como um ensinamento, como um exemplo, para vocês não cobiçarem as coisas ruins, como eles cobiçaram. E o Espírito de Deus nesta manhã também quer nos falar de algo, de coisas que muitas vezes os nossos corações estão cobiçando e que estão nos prendendo, Meu Deus. e que estão nos impedindo de caminhar na direção da vontade de Deus. Aleluia. Então é uma palavra, irmão, de graça. É uma palavra de amor. É uma palavra de direção. Aleluia. Porque este é o tempo da graça. Esta é a hora da direção. Esta é a hora onde Deus ainda pode mudar os nossos caminhos. Ainda Deus pode mudar a nossa direção. Porque vai chegar o dia e vai chegar a hora em que não haverá mais tempo de mudança. Meu Deus. Vai chegar. Glória. E aí não adianta, como fez Esaú, chorar lágrimas, porque não haverá mais tempo de arrependimento. Oh, Deus. Mas hoje é o dia aceitável. Aleluia. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aonde o Espírito de Deus está trabalhando na terra para tirar vidas do pecado e trazê-las para a luz do Senhor, para pegar pessoas que estão desanimadas, que estão cauterizadas pelo engano do pecado, e fazer elas homens e mulheres de Deus. Aleluia. Você pode dar graças a Deus. Graças a Deus. Porque você está no tempo da graça. Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus porque você está no tempo onde Deus está trabalhando no meio da igreja para nos fazer conforme a semelhança de Cristo. Que maravilha, irmão! Que maravilha este tempo! Que oportunidade de Deus! Aleluia. Que oportunidade de Deus, irmão! Para minha vida e para sua
mas que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glórias. Mas diz as Escrituras que aquelas pessoas não aproveitaram os 40 anos no deserto, debaixo da graça, da provisão e do milagre de Deus. Elas não aproveitaram o tempo onde Deus estava guiando, Deus estava falando, Deus estava entrando com providência. Elas não aproveitaram. Mas eu sei que tem gente aqui que está aproveitando o tempo da graça. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu sei que tem gente aqui que está pedindo para Deus dar ainda mais sabedoria para aproveitar ainda mais o tempo da graça. Graças a Deus. Olha só o que diz as Escrituras no versículo 7. O primeiro sinal de uma pessoa, de um grupo que vai desperdiçar a graça de Deus. Não vos torneis idólatras, como alguns. Meu Deus. Idolatria. Este é o primeiro sinal de alguém que está prestes a desperdiçar o tempo da graça. Mas ele não está falando de uma idolatria como normalmente nós falamos, em termos de ídolos de imagens. Se você ler depois o capítulo 8 e mais um pouquinho do 10, você vai entender o seguinte: o que ele está falando é assim: pessoas que não compreendem que seu Deus é um Deus que arde em ciúmes e que não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Deus tremendo. Deus é um Deus ciumento. Deus maravilhoso. Se você é dele, você é dele. Ele não quer te dividir com ninguém. Graças a Deus! E aquelas pessoas estavam participando e vivendo como se Deus não ligasse para onde elas iam e aquilo que elas colocavam a mão e naquilo que elas participavam. Deus arde em ciúmes Jesus maravilhoso. com aquilo que é dele, que lhe pertence. Diz as Escrituras que estas pessoas começaram a participar de festas, de comer e beber em festas que eram declaradamente consagradas a ídolos. E achavam que isso era a coisa mais normal do mundo. Estavam participando de coisas consagradas a outros deuses, a outros senhores. Deus arde em ciúmes. As Escrituras dizem que o ídolo não é nada, que por trás dele o que pode ter é um demônio, e que a comida ou alguma coisa que esteja lá, nada pode contaminar a pessoa. Leia as Escrituras. Não pode contaminar a pessoa. Coisas sacrificadas aos ídolos. Leia a Bíblia, capítulo 8 e capítulo 10, vai falar sobre isso. Não pode contaminar a pessoa. Qual que é o problema então? O problema é, desconsiderar que Deus é um Deus ciumento. Que Ele não liga. Já que não contamina nada, então eu sou super espiritual, nada pode me abalar, eu ponho a mão em qualquer coisa. Não, Deus é um Deus ciumento.
Se você entregou sua vida a Jesus, Ele quer você com Ele, fazendo as coisas dele. Consideração 2, ele falou: você participar destas coisas tem um outro problema: testemunho. Se você é sal da terra e luz desse mundo, você está aqui para mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você está participando de coisas que dizem ao contrário disso, você deixou de ser luz, você deixou de ser sal. Então, aquele que deixa, que perde o sabor, diz que deve ser até pisado pelos homens. Então, o testemunho é muito importante. E terceira coisa que diz essas escrituras: a consciência de quem está te vendo. Para você não há problema nenhum, mas e o mais fraco, que não tem essa consciência? Vai pensar: bom, acho que pode tudo mesmo. Leia as escrituras. Um dos sinais de alguém que está no caminho, debaixo de uma ação da graça de Deus, mas no final perde esta oportunidade, é porque desconsidera que Deus é ciumento. E então comete a idolatria, que é dividir a glória de Deus com outras coisas. Amém? Amém. Preste atenção. Segunda coisa, diz as Escrituras, versículo 8: não nos entreguemos à imoralidade. O que é a imoralidade? Também as Escrituras sempre vão além do pensamento comum. O que ele está falando aqui? Se na primeira vez ele está falando que Deus é um Deus ciumento, agora ele está falando que Deus é um Deus santo. Ou seja, Deus enviou Jesus a este mundo para morrer na cruz do Calvário, a fim de perdoar os seus pecados, transformar você numa nova criatura, a fim de que você seja santo. Fostes eleitos antes da fundação do mundo, para que sejais santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus te chamou para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, meu irmão, minha irmã, a sua mente, o seu coração e o seu corpo têm um chamado para ser santo. Tudo o que é meu e tudo o que é seu tem uma marca de Deus para ser santo, para ser diferente, para ser separado, para glorificar a Deus. Um dos sinais de alguém que está debaixo da bênção de Deus, e como este povo pereceu no deserto, é desconsiderar que Deus é santo e deixar a imoralidade fluir. Deixar a mente ir para qualquer lugar, em pensamentos que não edificam. Deixar o coração ser alimentado pelo ódio, pela amargura, pela inveja, coisas que Deus não se agrada. Deixar o corpo, a carne, ser consumida por coisas que Deus não destinou. Isso é imoralidade. Não viver o chamado de santidade, o qual Deus tem para a igreja. Irmão, irmã, não adianta nós irmos com a maioria, porque a maioria pereceu no deserto. Então, às vezes, nós olhamos para um lado e para o outro e diz: mas todo mundo faz.
Mas todo mundo assim, Eu quero te dizer, irmão, você está no tempo da graça. Deus tem recursos para te abençoar, para te sustentar e para te dirigir. Ele quer fazer isso, Ele quer te abençoar. E Ele tem recursos para te abençoar, mas você não pode querer ir com a maioria. Você tem que ouvir o chamado de Deus e seguir a voz do Senhor. Ouça o chamado de Deus, siga a voz de Deus. Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar muito mais do que este mundo pode dar. Terceira coisa, versículo 9. Diz as Escrituras: não devemos pôr Deus à prova, colocar à prova a paciência de Jesus, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali é que eles, considerando o amor e a graça de Deus, pensaram que podiam fazer qualquer coisa, que no final, se eles estivessem errados, Deus ia perdoar mesmo. Então, qual que é este sinal? É desconsiderar que a graça de Deus é uma graça transformadora. A graça de Deus é uma graça transformadora. O que significa é que só existe uma maneira de eu e você sermos salvos, irmãos. E é claro que é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas não termina aí não esse versículo. Diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos. Bendito seja o teu nome. Aleluia. A graça que nos salva é a mesma que nos transforma, é a mesma que purifica, é a mesma que unge, é a mesma que capacita a viver nessa terra como homem e mulher de Deus. É de graça, mas não é para ficar no pecado, não. É de graça, mas não é para ficar aí lambendo o pó do diabo. É de graça. Aleluia. É de graça sim, mas é uma graça que é um poder de Deus. É poder para arrancar o pecado de dentro do nosso coração. É poder de Deus para fazer de nós templos vivos do Espírito Santo. Sinal de que não vai aproveitar o tempo da graça é não deixar ser transformado. É colocar Jesus à prova. Tu és lindo, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Não coloque o Senhor à prova, Tu és Senhor, insistindo com uma vida de pecado, de engano. A graça de Deus para te libertar. A graça de Deus para te transformar. Ela é poder de Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Queridos, versículo 10: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Eita, Deus tremendo! Agora foi lá e quebrou no meio, na divisão da alma e do espírito, dos pensamentos e das intenções do coração. Sinal que esse povo dava que não ia entrar na terra prometida: murmuração.
sai, sabe? A pessoa fala. Sabe aquela pessoa que não diz nada, mas o coração dela está dizendo. Murmuração. Murmuração. Oh, coisa terrível. Coisa terrível de pessoas que não têm coragem de falar o que pensam. Você fala uma coisa, pessoa, aí vira pro lado. É verdade. Isso é murmuração. Murmuração é um sinal dentro da igreja que faz com que as forças espirituais que Deus disponibilizou para a igreja crescer e avançar não possam ser usufruídas. É algo que corta o canal do poder de Deus. Porque o homem e a mulher de Deus, a igreja de Deus é um lugar da verdade. Ela foi estabelecida sobre a verdade. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos salva e é ela que devemos abraçar. Irmão, irmã, ninguém está dizendo aqui que a pessoa que está à frente, que o líder de um ministério, que o pastor, ele fala tudo que é certo, que todas as opiniões dele são corretas e todos os caminhos dele são verdadeiros. Lealdade plena e absoluta só a Jesus, meu irmão. É Ele que você serve e é Ele que morreu para te salvar. Agora vai guardando aí. Isso também não significa que você tem que desaprovar o líder com murmuração. Verdade, Deus. Bendito Deus, Pai, Senhor. Verdade. Nós vamos sempre para extremos. Se a pessoa não concorda, se ela acha que não é aquilo, irmão, irmã, nós estamos na igreja de Deus. Diz a palavra, falai a verdade em amor. Sinceridade precisa estar presente na nossa vida e no nosso coração, como uma marca de homens e mulheres que são herdeiros do céu. Porque sabe o que diz as Escrituras? Que nenhum idólatra, feiticeiro, fornicário ou mentiroso tem herança no reino de Deus. Verdade. Então, igreja de Deus, nós que estamos aqui comemorando 40 anos de Jardim Iguatemi, de caminhada, estamos aqui nessa terra. Olha, eu sei que você passa lutas, eu também passo, provas também, dificuldades também. Agora eu quero te dizer uma coisa: tem muitas coisas na sua vida que Deus não vai tirar, porque Ele precisa trazer à tona coisas que estão no meu e no seu coração e que vão nos impedir de herdar o reino de Deus. Provas e tribulações são permissão de Deus, que quer limpar a nossa alma, que quer limpar o nosso coração, porque mais do que tudo, Ele não quer que você se perca, mas que você alcance o reino. Graças a Deus. Olha o que diz as Escrituras, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o possais suportar.
Graças a Deus, Pai. Irmãos, 4 sinais que nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. Porque ainda é o tempo da graça. Deus ainda pode arrancar do nosso meio, do nosso coração. Idolatria, imoralidade, arrogância contra a graça e murmuração. Que não seja encontrado isso no nosso meio. Que não seja encontrado isso no meu e no seu coração. Porque nós temos um chamado. E não é apenas para esse mundo. É um chamado para a eternidade. Se coloque de pé em nome de Jesus.